Preço sem volume é informação incompleta. É como assistir a uma luta sem saber quem está realmente a dar os golpes. O volume mostra participação, mostra compromisso. Diz-te se um movimento é apoiado por interesse real do mercado ou se o preço está simplesmente a derivar sem força real por detrás. E se estás a tomar decisões de trading sem analisar o volume, então, honestamente, estás a negociar às cegas. Portanto, neste vídeo, vou mostrar-te 3 poderosos indicadores de volume que podem mudar completamente a forma como lês o mercado. Estes não são apenas as barras de volume básicas que a maioria dos traders já conhece. São versões mais inteligentes e informativas que te dão uma visão mais profunda da atividade do mercado. Agora, vamos saltar diretamente para o gráfico e adicionar o primeiro indicador de volume. Quando os traders pensam em volume, a primeira coisa que normalmente adicionam ao gráfico é este indicador de volume básico. Mostra simplesmente barras que representam a quantidade de atividade de negociação durante cada vela. Se uma vela fechar em alta, a barra de volume é verde. Se a vela fechar em baixa, a barra de volume fica vermelha. Mas a verdade é que as cores por si só não nos dizem nada de importante. Aquilo em que os traders normalmente se focam é no tamanho da barra, porque barras maiores indicam maior atividade de negociação. Mas existe na verdade, uma versão muito melhor deste indicador que nos dá informações mais significativas. Então, abre a secção de indicadores e pesquisa por Heatmap Volume. Seleciona aquele escrito por XDCOV. Assim que o adicionarmos ao gráfico, notarás que ainda se parece com as barras de volume padrão, mas há uma grande diferença. Em vez de simplesmente colorir as barras com base na direção da vela, este indicador colore as barras com base no quão incomum é o volume em comparação com o volume médio. Se abrirmos as definições deste indicador, verás algo chamado Heatmap Threshold Multipliers. Estes valores representam o quão longe o volume atual está do volume médio usando o desvio padrão. Em termos simples, este indicador mede se o volume atual é normal, alto ou extremamente alto em comparação com o que normalmente acontece no mercado. Cores diferentes representam diferentes níveis de intensidade de volume. Por exemplo, quando o volume é extremamente alto comparado com a média, a barra fica vermelha, o que significa que o mercado está a experimentar um aumento invulgarmente grande de participação. Quando o volume é alto mas não extremo, as barras podem aparecer laranja. Níveis médios de volume elevado aparecem amarelos. Isto é muito útil porque te diz imediatamente quando algo importante está a acontecer no mercado. Se de repente vires barras de volume laranja ou vermelhas a aparecer, significa que os participantes do mercado estão a tornar-se muito ativos e isto muitas vezes leva a um forte movimento de preços. Mas aqui está um ponto importante. Estes sinais não devem ser usados como entradas diretas. Em vez disso, são usados como confirmação. Por exemplo, se a tua estratégia de trading te der um sinal de compra e ao mesmo tempo vires barras de volume laranja ou vermelhas, significa que o mercado está a mostrar forte participação nessa direção. Isso aumenta a probabilidade de o movimento continuar. Portanto, em vez de olhares para barras de volume simples, esta versão de mapa de calor dá-te uma imagem mais clara de quão significativo o volume realmente é. Agora, vamos para o segundo indicador de volume, que nos dá outra camada de informação. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Abre novamente a secção de indicadores e pesquisa por Custom Volume, escrito por Bob Ria 990. Depois de o adicionarmos ao gráfico, pode parecer semelhante ao indicador anterior no início, mas este oferece algo muito interessante. Tal como o outro indicador, as barras mudam de cor dependendo do tamanho do volume. Por exemplo, volume extremamente alto pode aparecer rosa, seguido de laranja e amarelo para níveis de volume ligeiramente mais baixos, mas ainda significativos. Mas o verdadeiro poder deste indicador vem das etiquetas que aparecem abaixo de certas barras. Às vezes notarás pequenas etiquetas abaixo das barras de volume. Quando passas o rato sobre elas, dão-te informações como o volume mais alto numa semana, o volume mais alto em 3 meses, ou o volume mais baixo num mês, etc. Este tipo de informação pode ser extremamente útil porque te dá contexto. Por exemplo,
Imagina que o mercado tem estado a mover-se lateralmente por um longo período. Durante estas fases, podes ver etiquetas a indicar volume extremamente baixo. Isso faz sentido porque quando o mercado está em intervalo, os traders normalmente esperam e a atividade torna-se calma. Então, de repente, o mercado sai do intervalo e ao mesmo tempo o indicador mostra o volume mais alto numa semana ou mês. Essa combinação pode ser um forte sinal de que a ruptura tem participação real por detrás. No entanto, deves sempre analisar esta informação juntamente com a ação do preço. Às vezes podes ver uma etiqueta de volume alto, mesmo que o mercado ainda esteja dentro do intervalo. Nesse caso, significa simplesmente que há atividade aumentada, mas não significa necessariamente que a ruptura já aconteceu. Portanto, este indicador ajuda-te a perceber se o volume atual é historicamente significativo, o que adiciona outra dimensão importante à tua análise. Agora vamos para o terceiro e mais avançado indicador de volume neste vídeo. Abre novamente a secção de indicadores e pesquisa por volume delta, escrito por Harmonic. Depois de o adicionarmos ao gráfico, notarás imediatamente que este indicador parece diferente dos outros. A maioria dos indicadores de volume mostra apenas a quantidade total de volume negociado durante cada vela. Mas este indicador vai um passo mais fundo. Ele realmente separa o volume de compra e o volume de venda. Abaixo do gráfico verás barras a representar volume, mas em vez de uma única barra por vela, há na verdade dois componentes. As barras azuis representam o volume de compra, enquanto as barras vermelhas representam o volume de venda. A altura de cada barra mostra quão forte foi a atividade de compra ou venda durante essa vela. Portanto, se a barra azul for maior que a barra vermelha, significa que os compradores foram mais agressivos durante esse período. Se a barra vermelha for maior, então os vendedores estavam a dominar o mercado. Além disso, este indicador também mostra uma pequena tabela que exibe informações sobre a vela atual. Mostra a quantidade de volume de compra, volume de venda, as suas percentagens e a diferença de volume líquido. Isto é extremamente útil porque te permite ver quem está realmente no controle do mercado. Por exemplo, imagina que a tua estratégia de trading te dá um sinal de compra e ao mesmo tempo este indicador mostra forte domínio do volume de compra. Esse alinhamento aumenta a probabilidade de o preço continuar a subir. Por outro lado, se a tua estratégia der um sinal de compra, mas o indicador mostrar pressão de venda mais forte, isso pode ser um sinal de aviso de que o movimento pode falhar. Muito bem, é tudo para este vídeo. Se tiveres alguma pergunta, não hesites em deixar um comentário e tentarei respondê-las o mais rápido possível. E se ainda não estás inscrito, certifica-te de que te inscreves e ativas o sino de notificações para não perderes os próximos vídeos sobre as estratégias de trading. Obrigado por assistires ao vídeo até ao fim. Vejo-vos no próximo vídeo.